Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que nesse momento a gente possa serenar. E a gente vai respirando, respirando em 3, soltando em 6. E vamos sentindo todo o cansaço, toda a energia que nos envolveu durante o dia de hoje sendo dispersada. Nós vamos sentindo uma luz muito intensa a nos envolver. E essa luz de amor, de paz, de serenidade, vai nos unir ao nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. E nós vamos abrindo as portas do nosso lar e do local onde estamos, para que os guardiões adentrem com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, limpando teto, chão, parede, fazendo toda a retirada de energias intensas, densas, medo, insegurança, tristeza, rancor, contrariedade e cansaço. Tudo isso vai sendo retirado. Nós vamos mentalizando, vamos transformar com a ajuda dos guardiões esse ambiente. Mentalizando uma chuvinha energética que vem do plano superior. Esse prata que a espiritualidade vem envolvendo os nossos lares. Muito prata com azul, muito prata com verde, muito prata com rosa, muito prata com lilás. E essa energia vai nos envolvendo, e nesse momento nós vamos receber um passe de harmonização, onde vai quebrando tudo aquilo, toda a energia que está impregnada, tanto no nosso físico quanto no nosso perispírito. Vamos retirando toda essa energia que nos envolve hoje e nos outros dias da semana, fazendo todo este acúmulo, deixando sair toda essa energia pela sola dos nossos pés. E vamos assim agora mentalizando uma energia que vem do sol, que nos ampara, que nos fortalece, que nos ilumina. A espiritualidade amiga faz um cordão de proteção para que assim possamos ter o nosso acolhimento de amor e as radiações com muita paz, com muita harmonia. E mais serenos, mais harmonizados, de mãos dadas com o nosso anjo guardião, nós vamos até o pingo de luz, sentindo a presença de Ruiz e de todos os mentores amigos do pingo de luz. Essa energia, esse amor desses espíritos, e nós somos levados até Maria, a nossa mãe do amor, Maria que nos envolve em muito acolhimento, e é com o acolhimento de Maria que nós vamos até Jesus, o nosso mestre. Esse mestre que nos acolhe, que segura em nossas mãos, e de mãos dadas com Jesus nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer essa oportunidade bendita de aprendizado na noite de hoje, de estarmos juntos,
E assim, unidos que estamos, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim nós vamos visualizando a formação da sala do acolhimento de amor e a sala de radiações a envolver a cada médium, fortalecendo essa sala de luz, de amor, de fé e de muita esperança. Que possamos nessa noite ter uma noite de muito aprendizado e que o amor nos envolva. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também, bom trabalho. Todos bem? Como passamos essa semana? Estão todos desligados? Bem, na medida do possível, bem. Estamos bem. Passamos bem? Estamos bem. Então já podemos começar. Vamos lá. Vamos lá, já que estamos bem, vamos começar. O que Jesus representa na minha vida? Ou seja, nas suas vidas, na vida de cada um. O que Jesus representa? Na minha vida, não na vida dos terceiros. A gente vai falar do eu. Então, Jesus é a minha vida. O que ele representa na nossa vida, hoje, a gente pode dizer, eu digo por mim. Como eu li no ensinamento, e é uma pergunta que depois eu me fiz. Ele deixou os ensinamentos, mas eu não vivenciava. Hoje... Mas não vamos dar tantos spoilers. É só uma pergunta. O que Jesus representa? Hoje eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. Dá para mim é o meu norte agora. É isso. Jesus é a minha vida, foi o que eu disse, né? Hoje. Então tá. Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Jesus é um sistema de vida. Ele não escreveu, não se imortalizou por uma obra literária que definisse uma raça ou um povo. Tudo que ele ensinou é aplicável à vida cotidiana, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja na África, seja no continente europeu. Quem trouxe isso foi Chico. Então, assim, se a gente for buscar aquilo que Jesus fez, ele pregou durante 3 anos, mas ele exemplificou sempre, desde os 0 aos 33, quando ele desencarnou, ele sempre foi um exemplo, né? Um exemplo de humildade, né? A simplicidade, não tinha um berço de ouro, mas o que chamava mais a atenção de Jesus, e quando a gente estuda, né, a vida dele, era como ele olhava o ser humano. Ele conseguia ver esse ser. Ele conseguia compreender esse ser. Né? Então, vamos lá, a nossa leitura. Eu vou fazer por partes, porque ela é bem grande, tá? E aí é um pouco do relato do José Carlos de Luca. O José Carlos de Luca, ele é juiz, tá? Em São Paulo. Há tempos, eu tenho me indagado sobre o que Jesus representa em minha vida.
confesso, sem nenhum ar de superioridade, que desde pequeno sinto um forte impulso para segui-lo. Hoje compreendo que tal sentimento mais se deve a uma necessidade da minha alma desorientada do que, propriamente, uma virtude cristã, que não possuo. A gente já se sentiu assim, que nem ele? A gente já tinha parado para pensar nisso, que a gente seguia Jesus, a gente falava de Jesus pela nossa dificuldade, que nem ele fala, e não por algo que a gente sabia que era bom. Na verdade, a gente só se lembrava de Jesus nos momentos de dificuldades, porque nos momentos que a gente estava bem, ninguém lembrava dele. Ninguém. Confesso que eu era uma pessoa que não ficava orando, 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 orando. Né? Hoje eu tenho esse hábito mais frequente, mas antes não tinha essa frequência toda. Aí na hora da dor, né? Na hora da dificuldade, aí você lembra dele, aí você lembra. Essa virtude cristã, que nem como José Carlos de Luca fala, ela não era, ela existia, porque assim, essa é a honestidade emocional que a gente conversa assim. Ela existia dentro de nós. Esse silêncio. Só Solange com seu Não, super DG. Aí ele fala, aos poucos, fui tentando me aproximar dele. Primeiro através do catolicismo e depois do espiritismo. Na juventude, faltou pouco para ingressar na vida sacerdotal. Isso é legal da gente conversar um pouco. Muitos estudaram em escolas de freira. Não é uma crítica à católica de maneira alguma. Mas como que era esse Jesus nessa época? A gente sentia Jesus, a gente conseguia compreender aqueles que estudaram em escolas católicas, de freiras, que teve essa educação, conseguia compreender a grandeza dele, sem, principalmente, vamos dizer assim, sem as histórias, vamos dizer, sem os dogmas que muitas vezes a gente nunca conseguiu compreender. Eu vim da católica, então eu posso falar um pouco. Eu não estudei em escola de freira nem nada, mas eu fiz catecismo e tinha muita coisa que eu não conseguia compreender. Então esse Jesus para mim era muito longe. distante. Era uma coisa que eu não conseguia tocar. E tinha Gente, muito da minha época, quando eu fazia catecismo, e estudei também em colégio de freiras, né? E com 15, 16 anos que eu fui descobrir o que era o espiritismo. Mas até naquela época era muita coisa, Jesus muito longe, não era essa proximidade, e muito daquela Deus não é misericórdia, não traz essa amorosidade, essa misericórdia na figura de Deus. Era mais no sentido de tu temer, né? Tem que fazer certo porque Deus está vendo e se você não fizer certo, você vai ser castigado. E aí eu tinha vários questionamentos, né? Da onde viemos? E aí nas aulas do catequismo não dava certo, porque aquilo não me preenchia, porque não respondia. Aquela coisa, porque Deus quer, porque Deus manda, o temer, né? Era mais ou menos isso. Não tinha essa proximidade realmente que a gente sente agora. Eu acho, eu acho que é isso mesmo também. Porque eu estudei a vida inteira, né? Até o ginásio, até quando terminou o ginasial. Depois eu fui para outra escola. Mas era assim, tinha missa, né? A gente tinha que ir em jejum para a escola, tinha missa, a gente tinha que confessar. Então era como a Renata falou mesmo, era um Deus que a gente temia, não podia fazer nada errado, não podia
e há muito tempo atrás era muito cheio de preconceito, assim. Não pode fazer isso, não pode falar isso, era tudo pecado. A gente né, era cercada de coisas que não se podia fazer porque era pecado. Era um Deus que Era castigava, né? Era um Deus que castigava. Eu não sei dizer para vocês, eu estou ouvindo vocês falarem que era um Deus que castigava, era uma coisa, eu não sei, porque era pecado. Então, a gente vivia Se era assim. pecado, então assim, Leda, se era pecado, era algo que a gente estava fazendo de errado. Errado, não podia, sabe? Então, mas sabe como é que é, menina, né? Naquela idade que era muita repressão, mas a gente sempre arranja uma válvulazinha de escape. Muita coisa a gente levava na brincadeira, a gente Era isso que eu ia falar. a freira ia na escola, na sala de aula, a gente estava tudo lá estudando. Quem quer confessar? Ia quase a sala toda ia confessar. Aí chegava lá para confessar, o que a gente ia confessar? Eu menti, enganei a minha mãe. É isso mesmo. Era isso que eu ia falar. Eu também estudei em escola de freiras. Eu não via como opressão, eu via distante. Era uma coisa, estava ali, mas não me pegava fundo. Era como se falava, a irmã falava, vamos lá, gente ia, vamos rezar. Mas ia rezar todo mundo brincando. A gente ia em jejum para a escola, que tinha missa. Tinha missa às 7 horas da manhã, então a gente levantava e ia de jejum. Mas era gostoso, porque o café com leite que as freiras serviam e o pão com manteiga era uma delícia. Então, depois a gente ia para o refeitório. A gente vai inventando brincadeira, a gente tem que sobreviver, né? Então, a gente vai fazendo aquelas brincadeiras todas. Aí, depois, muito para frente, aí eu sempre fui interessada em procurar leitura espírita, sempre fui. Mas, primeiro, eu precisei crescer um pouco, porque naquele tempo não era como hoje, que as pessoas resolvem o que querem fazer, né? A gente tinha que ter permissão, não podia. E então, mas foi assim. Eu vejo desse jeito, assim. Eu vejo um pouco de repressão, tudo, mas eu também lembro da brincadeira. A gente queria entrar na clausura das freiras, então a gente inventava, sabe? Era assim. Era uma coisa. Uma vez invadimos lá, foi todo mundo suspensa. Boa noite. Eu também já fui. Então. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, minha Nossa Senhora. Vamos. Eu perguntava para a irmã, por que a senhora usa aliança? Não é casada? Ela sou com Deus. Por isso que eu uso. Eu questionava. As freiras do Coração de Maria eram de boa. Então, sim. Sempre tem uma melhor, uma mais chata, mas era isso, Eu estudei no São José, só tinha uma boazinha, o resto era tudo de... não. Gente, vamos focar. Oi, Solange, diga. Eu estava falando com relação ao que a Leda comentou, que ela não via assim como pecado, era um erro, né? Mas aí a gente ia para onde quando a gente errava, quando a gente pecava? Para o inferno, né? Não era assim. Se você fizer tal coisa, se você errar, você vai para o inferno. Não era tão forte. Matava as meninas do coração, não era assim. É porque as freiras eram mulheres, eram mais delicadas. Os colégios santistas que eu escolhi, que era marista, era tudo padre, então eles eram mais enérgicos. Então deviam ser. Então vamos lá. Não vamos, porque daqui a pouco a gente não é uma crítica, não é uma crítica ao catolicismo, não é. Porque a gente sabe que o problema não está na religião, não é a religião. Isso muitas vezes é a forma como é passada, como é entendida, não é a religião, tá? Mas o nosso ponto não é a católica, tá? Não é, mas a católica não deu, para mim, a católica deu a base do espiritismo. Entendi. Não sei, eu cheguei lá, hoje o espiritismo, para mim, eu tenho o fundo da católica bom. Me deu uma base. É porque você consegue compreender, mas o que eu quero dizer é que a gente não vai conversar sobre a católica. Sim. Então, assim, integrado, ele falando, né, José Carlos, integrado, ano mais tarde, nas fileiras do Espiritismo, escrevi 3 livros sobre Jesus.
nada obstante, reverbera em mim de uma forma inquietante uma pergunta que Jesus fez a Simão Pedro. Simão, tu me amas? Sinto essa indagação também sendo dirigida a mim, como certamente dirigida a você, que me lê nesse instante, ou seja, que escuta essa parte que a gente está lendo. Acredito que Jesus deseja saber que importância ele tem em nossa vida, qual o espaço que ele ocupa em nosso coração e o quanto nós permitimos ser conduzidos por sua mensagem. Nós amamos Jesus? Sim. Sim, eu agora mais que nunca, porque agora eu estou mais disposta a seguir os ensinamentos dele e a praticar. A indagação de Jesus, Simão Pedro respondeu que o amava. Eu já não sei se posso dizer o mesmo. E é uma reflexão realmente, porque a gente vem falando muito do amor. O que é o amor? Não é o amor à pessoa de Jesus, mas é aquilo que ele significa. Que ele representa, Esses questionamentos ficaram mais intensos quando li Chico Xavier se referir a Jesus como um sistema de vida. Essa afirmação me impactou profundamente. Não está sendo nada fácil escrever estas linhas, porque revisando minha vida cristã, observo que ela tem sido mais formal do que vivencial. Se lembra? O nosso estudo está na cabeça e não no coração. O estudo que a gente está fazendo. Amar pode muito. Não. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Pode mais. Tá? E é normal, tá, gente? Por quê? Porque a gente se envolve na vida. A gente está aqui encarnado, então a gente está vivenciando. E quando a gente vê, a gente passa pelos aprendizados. E na hora do aprendizado, Jesus, se a gente estiver firme, se a gente tiver esse amor, a gente vai exemplificar aquilo que ele falou. Mas na hora do aprendizado, a gente está com Jesus? A gente confunde a vida com Jesus? Aí, Leda, você que pode me responder, mas assim, Jesus, aqui, aquilo que... Jesus me ama, Jesus pergunta, você me ama? Você me ama? A pessoa responde, sim. Será que ela não está respondendo sim pelo envolvimento que ela tem na vida, pelas coisas que ela gosta da vida, que ela se sente bem? Ou está direcionada à pessoa de Jesus? Então, Leda, para cada um vai entender, vai fazer essa interpretação de uma forma. Tá? Se eu tivesse que te responder, eu falei assim, se eu tivesse que te responder, eu diria que eu estou mais próxima de Jesus, mas que eu não o amo como ele merecia ser amado, porque eu não consigo exemplificar aquilo que ele merece, que ele me ensina diariamente. Eu não consigo, na Terra, fazer aquilo que ele faz. Na totalidade, muitas coisas você faz, mas não no todo que ele é. Se a gente for parar para ver friamente, e é nessa hora, é muito pouco. É muito pouco. E não é que a gente está se depreciando. Eu estou falando de mim. Eu faço muito pouco. Sim. Você entendeu? Entendi. Era isso que eu queria saber, né? Então tá certo, a gente faz mesmo. A gente ama, né? Mas o que a gente faz ainda é um milésimo, né? Principalmente, como que é o nosso amor? O nosso amor é um amor pleno, como Jesus tem? Não. Ou o nosso amor é um amor egoísta?
Por isso que eu falo, o amor dele é um amor pleno, não é um amor egoísta. A gente sabe amar plenamente? Ele ama de uma forma que a gente não sabe, né? Que é De uma. forma Ele incondicional. ama. A gente ainda tem restrições nesse A gente amor, é ainda faz as verdade. trocas. A gente ainda faz as trocas. Ou não? Faz, né? E aí qualquer coisa você ama muito, mas qualquer coisinha você já está deixando o amor de lado, já está achando que não está bom, né? Já quer fazer a mala da pessoa. Então, não é um amor, né? Tu já fez a mala de Jesus, Leda? Não, mas eu tô Já falando virou do Jesus de amor, cabeça para do baixo? amor da gente terrestre, amor nosso. Mas tu já virou Jesus de cabeça para baixo, Leda? Que nem Santo Não, Antônio? mas Santo Antônio já. Santo Antônio já. Não agora, né? Mas é um pouco, muitos anos atrás, mas não vou dizer que não. Então, quando a gente estava falando, quando a gente está, a gente aprendia os santos, né? E os santos eram representantes de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador. Então, virar de cabeça para baixo Santo Antônio é a mesma coisa que virar Jesus. Mas já desvirei. Já desvirou, né? Já. Desvirei, já. Aí ele fala assim: esses questionamentos ficaram mais intensos quando Chico Xavier se referiu a Jesus como um sistema de vida. Essa afirmação me impactou profundamente. Não está sendo fácil escrever essas linhas, porque, revisando minha vida cristã, observo que ela tenha sido mais formal do que vivencial. Vou ao centro espírita habitualmente, faço palestras, escrevo livros, falo de Jesus e seus ensinos, mas não vivencio sua mensagem com a mesma frequência e intensidade com que falo a seu respeito e oro pedindo sua ajuda para as minhas dificuldades. Essa também é a nossa realidade? Acho que sim, né? Acho que né? A gente não. A gente ora, pede, mas tem certas dificuldades. Eu acho que sim. Mas, é aquilo que eu falo. Quando ele fez essa pergunta é muito profunda quando ele fez a Pedro e quando José Carlos pede para a gente refletir nela. Você me ama é aquilo o que é o amor? Por quê? O amor a gente vai vivenciá-lo. Então, se a gente tiver que falar para as pessoas sobre ele, a gente vai falar. A gente não vai ter vergonha. Não. Se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente vai lá e vai fazer. Porque isso está dentro. Isso daí está dentro de nós. Nós abraçamos isso. A gente não vai dar desculpa. Se a gente tiver que renunciar, a gente vai renunciar. Esse é o verdadeiro amor. Mas nós conseguimos? Não, eu acho que a gente reconhece o amor, mas colocar ele em prática desse jeito, não. No dia a dia, a gente ainda. Também acho. Usando na prática não rola. Nessa Na prática. plenitude, né? Nessa plenitude, assim, não. Vai no trânsito. Olha, eu vou dar um exemplo muito grande. A gente ama Jesus, agora ele pegava na mão da pessoa humilde, do leproso, Eu não consigo, eu vou ser muito honesta. Eu posso dar um lanche solidário, eu posso chegar perto da pessoa de situação de rua, mas eu não consigo dar um abraço numa pessoa numa condição dessa. Eu não consigo. Infelizmente, esse amor pleno não tenho ainda não. Não temos. Jesus, mas não consigo vivenciar intensamente esse amor. Ainda não. Aí, assim, por que eu tô frisando isso? Às vezes a gente tem que sair do fator do real e do ideal. O ideal seria esse amor que a Solange, mas o nosso real é que a gente ainda não tem. Né? Com os dois pés
A gente não tem. Hum. Na hora que as coisas apertam, a gente não tem esse amor, sabe? A gente não pode ter essa ilusão de falar, não, nós temos. Não, a gente está ano-luz ainda. A gente está caminhando. Caminhando. Sabe que eu tive uma experiência interessante. Ontem você estava falando, eu lembrei. Quando eu saí do trabalho, eu saí um pouquinho mais tarde, aí eu fiquei no ponto do ônibus. Aí tinha um rapaz que ele perambula por ali, né? E aí estava sentado no ponto que eu ia ficar. Aí eu, você olha assim, né? Ele é estranho e tal. Todo mundo comenta dele e eu fiquei no ponto. Só que eu não sentei ali, né? Fiquei na rua. E ele começou a puxar conversa. Mas falando assim, como é que estão os velhinhos lá no trabalho, né? Porque ele é ali da vizinhança e tal. E ele começou, sabe, um papo, falou do horário do ônibus, foi. Aí, assim, aquela coisa que a gente já tem, né, de defesa, não vou chegar perto, que pode assaltar, pode, né, alguma coisa assim. Eu até relaxei, eu não sentei do lado dele, mas eu relaxei, sabe, não veio aquele meio demais, né? E quando eu peguei o ônibus, eu falei assim, tchau, amigo, boa noite, fica com Deus, e fica com Deus, tia, e tal. Sabe? E foi totalmente diferente. Foi, nossa, como a gente tem essa defesa, né? E de repente o rapaz estava ali sentado. Esse preconceito, né? Estava sentado ali conversando. É um pré-conceito, né? É uma ideia bem pré-concebida, né? É aquela coisa assim do outro, né? E a gente isso não pronto, sabe. né? É isso e pronto, né? Não tem E às outra vezes, visão da coisa. e aí assim, né? Tem diversas histórias, tem diversas passagens que Jesus, ele falava assim, né? Quando você vê aquele que mais necessita, ali sou eu. E aí a gente passa pelo evangelho com diversas histórias desse tipo, né? Naquele que pediu comida, Uhum. né? E aí era ele pedindo comida, né? Então, assim, é isso mesmo. Se a gente conseguisse ter esse olhar que Jesus está em todas as pessoas, está em nós e está em todos, a gente teria esse olhar, Mas né? você sabe quando eu dei tchau para ele? Quando eu tomei a iniciativa de dar Gente, tchau, veio. um minutinho. Quase que eu ponho fogo na minha casa. Vocês me dão licença que eu vou ter que abrir as janelas aqui agora. Já volto. Vai. Vamos lá. Quando eu dei tchau, eu tive essa vontade, sabe? Dar tchau, dar boa noite para ele, fica com Deus. Mas a menina que estava subindo o ônibus comigo e o motorista me olharam com uma cara, tipo, com um olhar de estranheza para mim, sabe? Aí eu, deu vontade de fazer. Tive vontade de dar uma boa noite e fica com Deus para a pessoa. E Às vezes a pessoa só quer esse olhar. Só. Teve um dia que eu entrei no carro, o rapaz me pediu, saindo lá fui pegar o carro, ele me pediu um dinheiro. Eu falei assim, infelizmente eu não tenho nenhum trocado para te dar. Aí eu falei para ele, fica com Deus, Deus te proteja. Aí ele assim, ele mesmo falou assim, nossa, muito obrigado pela sua atenção. Às vezes uma palavra vale mais que o dinheiro, porque eles se sentem invisíveis às vezes por nós, né? Totalmente, né? Não, isso é verdade. Eu estava estacionando o carro aqui em casa e entrei com meu filho. O portão fechou, aí um homem parou no portão e começou a chamar. Eu já morrendo de medo, e olha que o portão fechado, hein? Eu saí. Aí ele falou: não, moça, eu não quero dinheiro, eu só estou com muito frio hoje. E eu queria alguma coisa para me agasalhar. Aí o meu filho, ele tinha descido do fretado e ele leva uma mantinha. O Diego, na hora, abriu a mochila e falou assim: amigo, você está com frio? Então, aí ele deu, mas aí ele falou: poxa, mãe, você nem parou para ouvir o que o rapaz queria, mãe. Aí eu me senti mal. Eu não ia nem ouvir. Aí eu achei, nossa, ele parou, ele falou, não, amigo, tá com frio? Eu tenho uma manta aqui.
Eu falei, a mantinha que eu te dei. Ele abriu a mochila e deu a mantinha. É isso aí, é o preconceito, a gente nem para ouvir de medo, né? Então, essa é a lição de Jesus. É. Quando ele pergunta, a gente olhar o outro era olhar ele. E até aqueles que estão fazendo coisas erradas, a gente vibrar, né? Então, assim, a gente vai, às vezes, se poluindo, se poluindo, se poluindo com tudo que está ao nosso redor, e a gente acaba se distanciando dele, entendeu? Se distanciando de tudo aquilo. Sim. Aí ele fala assim, o Zé Carlos de Luca. Usando uma linguagem de informática, admito que ainda não instalei definitivamente o sistema de vida de Jesus nos arquivos do meu coração. Tenho feito algumas tentativas, admito, mas o programa do Cristo é desinstalado em pouco tempo. Logo, reassume o homem velho, exclusivista, carente, necessitado de todos os olhares alheios, porque sequer teve coragem de olhar para si mesmo com o mesmo amor com que Jesus olhou para todos, os que se sentiam a pior pessoa do mundo. O sistema de Jesus é uma proposta de vida que vai muito além do território da religião. Quando Jesus nos pede que o sigamos, quando solicita que amemos como Ele nos amou, que perdoemos como Ele perdoou, que sejamos fraternos como Ele foi, mansos e humildes como Ele se mostrou, na verdade, está nos anunciando as leis de Deus que regem o nosso destino, as quais, uma vez assimiladas, nos levarão à felicidade e à plenitude do viver. Essas são as nossas leis. É as leis que são imutáveis. Essas não vão mudar. Essas são as leis que nos guiam. E muitas vezes a gente se perde nessas leis, não é verdade? Elas se desinstalam. Elas se desinstalam. Né? Elas podem até estar instaladas, mas no lugar errado, na cabeça e não no coração. E não no coração. E quando a cabeça pensa, é o quê? Razão. E é necessário a razão e o sentimento. Porque se a gente não tiver os dois, a gente não vai ser equilibrado. Né? A mensagem de Jesus não fala em observância de ritos religiosos. É por isso que eu falo, a gente não estava conversando com a católica, não importa se é católica, se é umbandista, se é espírita, se é evangélico, não importa. O que importa é o sentimento que está ali. Por isso, ela fala a todos os homens, independentemente do credo de cada um, e também aqueles que nenhum credo professam. Porque aqueles que não têm nenhuma religião, aqueles que não professam nenhuma religião, às vezes têm esse sentimento muito maior desenvolvido do que aqueles que estão dentro dos templos. É verdade. Eles param, eles olham as pessoas não são invisíveis para eles, aqueles que estão nas ruas, eles percebem um ao outro, eu tinha uma amiga, ela já faleceu, e ela não acreditava, disse, a gente sempre acabava discutindo de boa maneira, porque ela sempre foi minha amiga e sempre gostei muito dela. E ela, não acredito, Deus, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Aquelas perguntas que sempre, como é que ele deixa acontecer isso e aquilo? Mas ela era de uma caridade, de uma benevolência. Ela não podia ver ninguém mal, ela não podia ver criança na rua, que ela ia atrás, ela comprava as coisas, queria ajudar, sabe? Tinha sempre uma palavra de carinho, tudo, mas dizia que não acreditava, que não tinha crença nenhuma. Mas ela ajudava. precisava de uma religião.
Ela não precisava de uma religião para fazer tudo isso, porque muitas pessoas elas necessitam de uma religião para estarem ligadas a esse movimento. A ideia era assim, ela era uma pessoa, nossa, boníssima, boníssima. O que você precisasse, ela fazia. Olha, estava sempre pronta a ajudar. E ela trabalhava na cidade, numa loja, e sempre tinha criança lá na porta da loja, ela trazia bala, distribuía. Não, não acredito, imagina, Deus. Era assim. Então, eu já me deparei com pessoas que se dizem, eu sou ateu, eu sou ateia, né? Mas com uma obra de caridosa, assim, sabe, de ajudar todo mundo. Agora, o que foi uma lição para mim até essa história saiu na televisão e eu conheço esse médico. Ele, sabe um milagre que teve, foi dado como um milagre aqui em Santos, foi acho que foi até da Madre Teresa de, não sei se foi a Madre Teresa de Calcutá, não foi a Madre Teresa, foi a Irmã Dulce? A Irmã Dulce, sabe aquele caso que aconteceu na Santa Casa, que o senhor estava desenganado, cheio de metástase no cérebro, e a esposa colocou rezou para a Irmã Dulce, fez toda uma novena para a Irmã Dulce e tal. E quem foi testemunha no Vaticano foi o médico neurologista, que ele é o Ica Negra. Ele tem uma tatuagem atrás da nuca e tal. E ele foi no Vaticano, o Papa, aí eles deram tanta certeza, porque um dos médicos é um cara que não acreditava em nada, porque ele estava acompanhando o paciente, e ele deu aquilo como realmente uma coisa milagrosa, né? E o Papa mandou até ele jurar sobre a Bíblia, e ele falou que não jurava porque o Deus dele ele não acreditava naquelas. Ele falou para o Papa, porque o Papa deu risada. E o testemunho dele, teve uma médica, mas ela era bem católica e tal. Bom, enfim, ouviram todos lá, né? Mas pelo jeito o testemunho dele foi o que mais impressionou, porque ele mesmo falou, olha, eu não acredito em nada disso. Não acredito em santos, não acredito, minha coisa é outra. E agora, ele é um médico que todo mundo que vai nele, assim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela mudou de plano de saúde, porque ele saiu do plano que ela estava. Ela falou para mim, ó, ele é maravilhoso. Se ele tenta, ele ajuda todo mundo. Quem não pode pagar, ele não quer saber, ele ajuda, e diz que ele é um cara de um coração, assim, e eu fiquei, assim, porque eu tinha um preconceito, né, assim, né, o Ica Branca, tudo, até, mas nunca pensei que uma pessoa que trabalhasse com o que se chama, né, e ele diz que além de ser um médico excelente, é um cara, assim, que ele faz uma obra de caridade, e os pacientes amam ele. Então, assim, Às vezes chocou, sabe assim? a gente não sabe o que está ali dentro daquela filosofia. O que Então, é realmente essa filosofia? A gente tem as crenças das pessoas que contam, que acham, mas a gente não vivencia ela ali. Eu falo isso porque quem fala que assim, eu não vou conversar com nenhum médium de desobsessão, né? O mesmo, é um preconceito que a gente sempre escuta. Eu não vou estar ali. Aí eu não vou na casa dessa pessoa. Eu não sei se ela vai ter os santos, eu não sei se ela vai estar recebendo, ela não sei como que vai ser. Então são preconceitos que a gente vai criando, essas ideias preconcebidas, e a gente vai emitindo energias, mas uma coisa que é de fato, a gente está afastado de Jesus. Porque Jesus é parar para conversar com essa pessoa, olhar e falar assim, ó, tá vendo, ó, cada um que você trata e não cobra, Sou eu. ali, sou eu.
Obrigada, irmão. Obrigada. Obrigada. Né? Obrigada. E às vezes a gente não ia nem parar para escutar se ele precisasse de um pão. Se ele precisasse de um pão. Não, vou sair correndo. Né? A gente ri de nervoso, né? Mas essa é a verdade. Essa é a nossa realidade. A gente se sente até envergonhado no falar, né? Opa. Mas é. E é. Mas assim, E é. não é pra gente se maltratar também. Vamos tirar. É aí onde que a gente fala. A gente está sendo sincera, essa honestidade emocional. A gente está começando a enxergar isso. É. E aí o que me faz pensar assim, José Carlos de Luca, ele já escreveu muitos livros, ele trabalha num centro de cura. É um espírito boníssimo. Se ele para refletir nisso... Eles são nós. É. Aí ele traz assim, o escritor cristão Ed René Kivitz esclarece com o seu próprio testemunho esse processo de conversão. Quando me tornei discípulo de Jesus, imaginei que fosse apenas mudar de religião e que isso não implicaria acreditar em algumas coisas nas quais antes eu não acreditava, ou então participar de determinados rituais religiosos dos quais antes eu não participava. Imaginei, inclusive, que a grande questão do meu relacionamento com Jesus era que eu deveria abraçar um novo código moral e que meu discipulado com Jesus era apenas uma questão de ética. Além disso, eu imaginava que poderia contar com seus favores para resolver meus problemas cotidianos. Não ia passar por nenhum aprendizado, estava tudo resolvido. Afinal, Jesus é mestre em milagres. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Ele queria que eu me tornasse outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa exatamente igual a ele. A gente vai se transformar no Cristo? A gente vai se transformar no Cristo. Nós seremos Cristo de outros planetas. Mas quando isso vai acontecer, aí já é uma outra. É uma longa história. Valéria, o Ed Kivitz é daqui de Santos. É? Conheço ele. Eles são. Ele tem cada coisa dele no YouTube. Ele era batista, não sei se ele. Eu acho que ele continua ainda na Igreja Batista. Mas ele dá palestras, assim, a irmã dele se formou em piano comigo, a prima era minha vizinha, eles são todos aqui de Santos, família que vive. Interessante, ó, que legal. Ele tem cada coisa legal dele, ele é bem abençoado. Ó, você vê, ó, ele é um batista, não existe preconceito, é isso que eu gosto, isso que me faz me sentir bem dentro do espiritismo, é todo mundo junto, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Porque a gente consegue aprender um com o outro, e é através desse respeito. Mas o que ele coloca aqui é muito forte. Ele queria que eu me tornasse outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa exatamente igual a ele. E quando a gente fala disso, é exemplificar aquilo que ele ensina pra gente. Há mais de 2000 anos, tá? Mas tá tudo certo. A gente já tá ali no iniciozinho, tá? Aí você fala, nossa, Valéria, a Leda deve falar, nossa, Valéria. É no início, Leda, não dá mais se enganar, Leda, não dá. Não dá pra dizer. Não. Tu pensa tão forte que eu já... Eu já capto, Leda. Tá vendo? Eu tava lá pensando. Ela não... pensando, Captei essa mensagem, amado mestre. Mas ela pensou tão forte, Renata, que não deu para pegar. Não, eu tava assim, eu acho que eu vou ficar no clube da Leda. A conclusão que eu cheguei é de que Jesus deseja que tenhamos um coração igual ao dele.
Mas seria isso possível para nós? É o próprio Jesus que nos responde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, ó, se lembra que eu estava falando? Ó, Jesus fala isso para nós há mais de 2000 anos. A gente não conseguiu registrar. Bezerra veio e escreveu assim: vocês vão ter que começar a sentir, porque o negócio está feio. O negócio está feio para vocês. E agora, nessa fase de transição, que a gente está vivendo bem latente, a gente começa a dar as primeiras faíscas desse sentido. Mas ainda são faíscas. Tá. Mas não é assim. Ele já deu o recado, né? Se a gente for manso e humilde. Então, assim, o trabalho é com a gente mesmo. Vamos lá escrever no espelho. O espelho está cheio. Vai lá escrever no espelho. Eu começo a comprar aqueles papelzinhos de colar, sabe aqueles Nossa, bloquinhos amarelos que tem cola? Post-it. Post-it. Vai lá, vai. Isso aí, perseverança Vai e lá, coloca. aceitação. Tá lá, tá lá. Tá. Ó, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não nos pediria algo que estivesse fora do nosso alcance. Sim, para Jesus é possível que tenhamos um coração igual ao dele. Ele acredita na gente. Ele acredita em nós. A gente que não acredita na gente, mas ele acredita em nós. Então, bora lá. Bora colocar como eu posso, eu quero e serei. Mas não com orgulho, né? Na humildade, né? Assim, por favor. Aí ele fala assim: sim, para Jesus é possível que tenhamos um coração igual ao dele, mas precisamos reconhecer que essa conquista é um aprendizado. Aprendei de mim, que se faz através do tempo, de muitas experiências. Aí que é legal nessa página, de erro e acerto. Ninguém vai acertar a vida inteira. Ninguém. É de erro e acerto, porque é errando que a gente vai parar, perceber o que aconteceu e transformar. Porque se a gente fizer tudo no acerto, a gente não tira a essência. A gente acertou, tá tudo certo. Nem para perceber. Quantas vezes... Nem percebe se está fazendo certo ou errado, né? Agora, no erro... Aí sim. Todo mundo para, né? E dava... Vamos lá. De muitas experiências de erro e de acerto e da vontade do discípulo de seguir os passos do seu mestre. Queremos seguir Jesus? Essa visão da educação espiritual como um processo gradativo é que tem me ajudado a perseverar no caminho, quando vejo que meu coração ainda não pulsa como o de Jesus. Quando me ofendem, eu ainda sinto mágoa. Quando ofendem a gente ainda sente mágoa? Mas se a gente sentir mágoa e falar assim, eu tô magoado, é uma coisa. E se a gente falar assim, não, isso não me pertence. É verdade? Às vezes você pode estar falando, isso não me pertence da boca para fora, mas por dentro você está falando, me pertence sim. Me pertence sim. E aí que é pior, né? Às vezes, assim, essa é a sinceridade, né? É olhar, tirar todas as máscaras e falar assim, eu tô magoado. Eu não preciso agredir, mas é falar, eu tô magoado. A grande diferença é falar, eu tô magoada, ou então já ir para briga, para discussão, para agressão. Essa é a diferença. E quando a gente não se reconhece, muitas vezes a gente vai deixando, e a gente vai chegar nesse ponto, né? Ainda não consigo manifestar, o Zé Carlos falando, né?
Ainda não consigo manifestar a perfeição de não ficar zangado com quem me atira pedras. Eu sei que Deus me entende. Sobretudo porque sou honesto ao reconhecer minhas impossibilidades. Por essa razão é que em minhas orações eu digo assim, eu gostei dessa oração dele, desse pensamento dele. Vai lá pro espelho. Meu pai, eu tenho mágoas dessa pessoa. Ajuda-me a perdoar, a renunciar à raiva, a não desejar qualquer tipo de punição, a ter um olhar diferente sobre ela, que eu veja não os seus erros, mas a luz divina que habita o seu ser. E que essa experiência me seja oportunidade para amar um pouco mais, que assim seja. Não é muito legal? É. Ajude-me a perdoar. Ele está pedindo a ajuda para perdoar. Porque ele não tem essa força. A renunciar à raiva. Porque tem gente que apega à raiva. A Margarete, no curso que tem de psiquismo, que ela dá durante o ano, ela fala, tem gente que é viciada em raiva. É um vício. Se ele não tiver vamos lá, as enzimas, não tiver isso, ele não sossega. Então, ele vai provocando, até que alguém brigue com ele, consiga arrumar uma briga. É químico. Tem gente que é viciado nisso. Nossa. E a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Mas ela falou que tem gente que é renunciado a isso. A ciência já comprova. Faz a gente pensar, né? Então, renunciar a essa raiva é isso. É não abraçar isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero que isso pertença no meu corpo, no meu perispírito. Eu não quero mais. Eu já saí dessa fase. A não desejar qualquer tipo de punição. As praguinhas, né? Não tomara nada. Tomara que tenha luz. Vai com luz. Ter um olhar diferente sobre ela, que é o olhar que Jesus tinha. Ele sabia tudo que a gente podia fazer, né? Tudo de errado. Né? Ele via Pedro, né? Mas ele via Judas, e o que ele via em Judas Iscariote? Judas Iscariote. O que ele via? Ele via uma pessoa totalmente o quê? Perturbada com a sombra, sua própria sombra, com as suas dificuldades, mas ele via ele lutando. Por isso que ele nunca abandonou Judas, porque ele sempre soube que tinha uma luz ali dentro e que ele acreditava que essa luz poderia despertar. Quando a gente vê uma pessoa que começa a cutucar, a gente tem essa esperança? Que a pessoa vai melhorar? Isso, que a gente vai conseguir, Melhorar a pessoa? Não, a pessoa vai melhorar e não a gente melhorar a pessoa. Tá. Mas será que a gente fica por perto para ver o final? Geralmente a gente se afasta. Geralmente a gente se afasta. Por que a gente se afasta? Para não brigar. Para não se E a gente, aborrecer. porque a gente não consegue ver o lado bom dela. A gente só vê o lado luz, a sombra. Sombra. É o que ela está mostrando. Mas aí a gente volta. Por que a pessoa só está mostrando esse lado? O que acontece com ela? Não deve estar numa fase ruim, não deve estar bem. Enfim, né? Mas aí o que nós fazemos? Nada. Ou então ela vai fazer a parte ruim dela lá. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me afundar nisso. Não é assim que a gente faz? Ou não, tá todo mundo quieto. Não, porque talvez esteja. Depende da pessoa, se é uma pessoa muito de chegada, né? Ou se é uma pessoa que você pode. Se você é uma pessoa que você pode deixar para lá, com certeza deixa. Agora, tem gente que então, acho que é melhor a gente colocar um post-it de novo no espelho, né? No espelho,
E fazer oração diariamente. Ah, diariamente não está servindo. Ó, de manhã, de tarde, de Tarde noite. de Então, noite. vai intercalando, meu filho. Vai É. fazendo que uma hora Agora clareia. Todos seremos amanhã um Cristo, cuja edificação está sendo feita a partir das experiências de hoje. E creio firmemente nisso, porque Deus me criou do mesmo jeito que criou Jesus. A matéria-prima é a mesma. O que hoje para Jesus é uma realidade, para mim ainda é uma potencialidade. E que aos poucos vai sendo despertado. A gente está despertando essas potências. E agora a gente começa a ver o amor que cura, o amor que compreende, o amor que está ali. A gente já começa a sentir que ficar com raiva, Ficar praguejar, magoado, né? Ficar com raiva, ficar magoado, ficar sentido, né? não Ficar leva a nada, sofrendo não leva a nada. É verdade. não leva a nada. Que o orgulho não vai nos levar a lugar nenhum, não é verdade? Uhum. Então a gente tem uma matéria-prima sendo trabalhada, tá? E as nossas potencialidades estão ali. Mas posso dizer que há um Cristo em nosso coração. A essência divina que nos permitirá, na medida da abertura que dermos a ela, fazer tudo o que Jesus fez e até muito mais, conforme ele mesmo diz. Aí vem a nossa fé, a nossa perseverança e, principalmente, nós acreditarmos nisso, que a gente é capaz. Olha o silêncio. A perfeição de Jesus. Eu tô naquele sono. Olha, que você não tem noção. Aqui tá difícil de me manter acordada, Valéria. Se mantém acordado. Por favor. Depois aquele palitinho para pôr no olho. Por Tô favor. precisando. A perfeição que Jesus nos recomenda é um horizonte para o qual caminharemos pelas trilhas da eternidade. O ideal perene que vai se construindo em cada lance da nossa existência. Sendo verdade que a natureza não dá saltos, não dá para virar anjo do dia para a noite. Assim, hoje eu devo me empenhar para ser o mais perfeito possível, respeitada a minha idade evolutiva. Cada um consegue caminhar de um jeito. Então, a gente precisa respeitar essa nossa idade evolutiva. Aquilo que caminhou está perfeito. É aquilo que a Cada um gente está num conseguiu. estágio, né? Cada um está num patamar, num estágio Porque cada um é um espírito diferente. Tá? diferente. Uhum. Eu não posso cobrar de um aluno de ensino fundamental que ele resolva questões de álgebra, que são ministradas no ensino médio. No entanto, não posso deixar de cobrar desse aluno a boa assimilação de operações aritméticas. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente já pode tentar cada vez mais trabalhar em cima disso e não deixar numa teoria, mas se tornar uma essência, aquilo que a gente já caminhou, tá? Com mais de 2000 anos de evangelho na face da terra, estou longe da perfeição de um São Francisco de Assis, de Buda, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido de Xavier e de tantos outros iluminados. Contudo, eu estou certo de que já posso ser um pouco melhor do que tenho sido. Ou, como diz um espírito amigo, melhorzinho. Melhorzinho. Então, Leda, nós estamos Melhorzinho. 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 Entendeu? Melhorzinho, Leda. Melhorzinho. É porque a Leda às vezes fala assim, estamos bem? Estamos bem? Então, bem. Melhorzinhos. Melhorzinho. Vale a pena. Se a gente está melhorzinho, a gente está bem. Depende da tua régua de medida, né? Mas tá tudo certo.
Tá tudo certo, Lena, tá tudo certo. Vale a pena, portanto, nos perguntarmos nos lances mais comuns da nossa vida. Como Jesus agiria no meu lugar? No nosso dia a dia, está acontecendo o nosso aprendizado lá, a nossa dificuldade. Como Jesus agiria no meu lugar? De que forma ele amaria? Como ele perdoaria? Como ele compreenderia as fragilidades humanas? Como ele trataria meus familiares mais difíceis? Como ele executaria as minhas funções no trabalho? Como ele lidaria com os meus inimigos? Como ele enfrentaria as minhas adversidades? E como ele carregaria a minha cruz? A gente vai ter a resposta. Se a gente fizer essas perguntas, nós teremos a resposta. Ela vem. Mas aí a gente vai ter que ter essa inteligência emocional de Perceber. perceber e ter o livre-arbítrio de exemplificar ou não. Mas saber, ele vai dar essa resposta. Como ele carregaria a minha cruz? Isso também? Acho. Será? A cruz não é minha? Ele ia ser um sirineu e ajudar a carregar. Só um pouquinho, não no totalmente. Eu acho que ele carrega tanto, porque nas horas, aquelas piores horas, a gente não está sozinho. Sempre aparece. Né? Ele falou assim, sempre tem uma mão amiga, sempre tem um olhar de bondade. E sempre vem de pessoas que às vezes a gente nem conhece, nunca vai ver na vida, mas naquele momento ele se faz ali para ser importante na nossa vida. Parece alguém para ajudar a carregar. E às vezes aparece naquela hora, dá aquele suporte, depois espera, nem vê mais. Ele carregaria a nossa cruz. E eu acho que ele não carregaria, ele carrega. Ele carrega. Entendeu? Na hora que a gente vai desmontar, sabe aquela coisa assim, sabe, do desmonte, ele ali se faz presente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Mas tem horas que já passei por situações e quem nunca que se imaginou sozinho, né? Chorando e se imaginando sozinha, sem ele estar presente. Mas aí é que eu posso pensar, nesse momento, eu não estava ligada a ele, eu estava em revolta, eu não podia senti-lo, não é verdade? Porque se você tem, sim, espero que você não precise passar por isso. Se você passar por esse momento de aprendizado e chorar da mesma forma, mas ir conversando com ele e conversando com Deus, é muito engraçado a forma de explicar. A gente parece que a gente vai sentindo, sabe? Parece que estão todos ao nosso redor e a gente vai acalmando e aquilo vai passando. Eu já tive muito problema, muitas crises de choro, e sempre, todas as vezes, desde que eu me lembro, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu sempre chamei Jesus. Sempre, sempre. Nunca deixei. Quando meu filho sofreu um acidente, que ficou em coma, quando eu tive as minhas doenças, quando eu me separei, quando meu pai faleceu, sempre eu chorando, Jesus me ajuda, eu preciso, sempre, nunca disse, não estou sozinha, ninguém vai me ajudar. Eu nunca tive isso. Engraçado, né? Isso é meu. Eu sempre fui assim, desde menina, desde pequena. Desde pequena. Sempre Jesus foi meu amparo. Então, e é verdade, ele acalma, ele tranquiliza. A gente para de chorar, a lágrima seca. É engraçado, né? A gente faz assim. É muito interessante. É assim. Padre Zezinho, admirável sacerdote católico, em uma de suas músicas mais conhecidas, nos apresenta respostas a tais perguntas.
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. São propostas, desafios, são caminhos. Precisamos entrar na trilha e percorrê-la. Um passo por vez, mas andando melhorzinhos, Melhorzinhos. entre aspas, andando. Mas, ó, Eu vou percorrer escrever melhorzinho aqui na minha tela. melhorzinhos. Melhor, chiquinho de nada. Aos poucos, vamos conseguindo, às vezes, acertando, outras repetindo velhos padrões, mas tendo firme o nosso propósito de vitória. Esses padrões vão ficando embolorados, mofados, cheirando mal. E chegará um momento em que nossa consciência já não mais aceitará colocar remendo de pano novo em roupa velha, como alertou Jesus. Vamos querer vida nova, e assim a revolução terá dado mais um passo. A gente precisa percorrer esse caminho. E é o que nós estamos fazendo. A gente está no aprendizado, né? De autoconhecimento, de conhecimento e autoconhecimento. Cada vez que falamos de nós, cada vez que trabalhamos os nossos sentimentos, cada vez que tiramos uma máscara de proteção, a gente está percorrendo esse caminho, mas com um passinho de cada vez. Não é um passo gigantesco, tá? Mas estamos melhorzinhos, já é uma grande coisa. É. Então, bem. O Evangelho é um perfeito sistema para quem deseja o bem viver. Porque o Evangelho de Jesus, ele fala de amor, de perdão, de aceitação. Não é verdade? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar a Bíblia, né? Sabendo fazer a leitura da Bíblia, porque na Bíblia de agora só tem o Velho Testamento, ou só o Novo Testamento, ou se tem o Velho Testamento também? Não sei. Eu não sei. Não sei te responder. Não sei. Porque o Velho Testamento é mais complicadinho ainda. O Novo já é um pouco mais fácil. Mas não importa, né? Pegando esse evangelho e olhando, ele é um sistema do quê? Desse amor, dessa evolução, se a gente conseguir exemplificar. Não o olho por olho, né? Por favor. O olho por olho, não. Mas o amor, sim. Quando a gente, nas mínimas coisas, começar a ter aquele jeitão de Jesus, tenhamos a certeza de que chegaremos ao fim do dia vitoriosos e muito mais felizes. Qual é o jeitão de Jesus? Ele era muito sábio, é complicado, né, essa sabedoria toda dele, né? A gente ter, muitas vezes, as coisas aconteciam, ele em silêncio, as pessoas ficavam esperando que ele tivesse uma determinada reação, ele tinha totalmente ao contrário, né? Com relação... Eu não sei se foi a passagem de Madalena, que ele estava rabiscando o chão, Não, foi da mulher adúltera. Da mulher adúltera. Mas não era Madalena. Desculpa, eu estou confundindo. Então, que aí queriam apedrejá-la, e aí estavam cobrando dele uma postura, e ele ficou lá rabiscando o chão, não falou nada, e aí depois ele veio com a fala, né, falando assim, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E um e outro foi saindo. Quer dizer, queriam que ele tivesse se voltado contra ela e falado alguma coisa. Ele ficou em silêncio e deu a resposta para que os outros refletissem sobre o ato dela, né? Então,
a gente ter esse jeitão de Jesus é isso. Muitas vezes, a gente acha que a gente vai resolver o problema dos outros. Jesus resolvia, mas dessa forma. Ele não fazia pela pessoa. Ele colocava a pessoa para refletir. E muitas vezes a gente acha que indo lá, fazendo pelo outro, a gente está resolvendo. E a gente não está resolvendo. Porque a gente está tirando o peso daquilo que o outro precisa aprender. Pois é. E o outro não vai aprender. Você vai ficar estressado, porque você fez uma coisa que não era seu. Então você vai ter que percorrer esse caminho. Se você estiver bem, vai estar tudo certo, mas se você não tiver. Então, o jeitão de Jesus, o que era? Era essa simplicidade, mas era principalmente, ele nunca deu peixe, ele sempre ensinou a pescar. É isso aí. E a gente tem aquela coisa do imediatismo, né? Não vou fazer. Vou fazer, eu vou resolver, eu tenho que... Não. Eu estava refletindo muito sobre isso hoje, né? Porque eu falo também para mim, porque muitas vezes eu tenho esse negócio, não vou lá, vou resolver, vou... E aí, a pessoa está aprendendo? Eu estou ajudando? Não, né? Não. Você está tirando a oportunidade da pessoa aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa. Fora que Jesus, assim, outra coisa que ele sabia fazer muito bem, que a gente vai treinando, é aprender a sentir a vibração, a ver esse lado bom da pessoa. Mesmo ela tá no lado sombra dela, tá ali, mas ele conseguia ver isso. Então ele sentia aquela vibração. E é isso daí a gente pode também. Claro que não vai ser igual Jesus, mas a gente pode dar um passinho. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. O Aqui, importante é estar sempre caminhando e não retroceder. Esse é importante. Retroceder a gente não vai. A gente vai estacionar, né? Mas aquilo que a gente já andou, a gente não retrocede mais. Mas é isso daqui, precisamos entrar na trilha e percorrê-la. Um passo de cada vez, mas andando. Melhorzinhos. O melhorzinhos vai ficar. Melhorzinhos. Porque às vezes a gente não quer entrar na trilha. Na verdade, a gente não quer percorrer. Porque para percorrer eu vou ter que olhar todos os lados, eu vou ter que analisar tudo. E eu quero uma coisa rápida. Uma coisa rápida, é. E aí não vai ter. A gente é muito imediatista, né? A gente às vezes quer as coisas que se resolvam rápido. E por isso também que às vezes a gente se põe a fazer as coisas dos outros, que é para fazer logo, para resolver, para ter, né? Para ver o que vai acontecer depois. Não sei se acontece com vocês, mas a gente resolve aquele problema do outro quando daqui a pouco a gente está tendo que resolver um pior, né? Um duplicado, um triplicado. Né? É assim. Por quê? Por que será que isso acontece? Porque a gente não tinha que resolver o problema do outro. A gente podia estar do lado do outro, que nem o Cirineu. Do lado. Para andar juntos. Mas não resolver. Não em vez de, né? Certo. Certo. Jesus, a gente já estudou um pouco da vida de Jesus. Jesus resolvia os problemas? Não. E eu não vou eu não vou esquecer a fala do livro do Fala Preto Velho, quando ele diz que a cada um o seu balaio, cada um tem o seu balaio para carregar. Então, não podemos carregar o que é do outro. Isso ficou muito presente na minha vida, né? Então, tem algumas coisas que a gente
a gente vai lembrar para sempre, né? E quando o Preto Velho fala isso para a gente, é uma realidade, né? Como que eu posso abraçar? A gente pode se condoer pelo problema do outro, a gente pode tentar ajudar, mas infelizmente é ele que tem que carregar. É isso O aí. que a gente faz, né? Uma das coisas, o que que seria, né? Vamos dizer assim, a gente pode ter empatia. Então, eu posso estender a minha mão e dar a mão para o outro para que ele se sinta confiante, tá? Mas é o outro que vai dar Vai fazer. que vai dar e vai dar o tempo do caminho, porque o caminho, o teu tempo pode ser diferente do tempo dele. Então é o outro que tem que iniciar. Esse estender a mão é algo que a gente também pode desenvolver, porque Jesus estenderia a mão. Jesus estenderia a mão, gente? Olha lá as perguntas, O braço. né? E aí, assim, a gente vai falar, como que ele faria? Como que ele, né, a gente pode fazer essas perguntas, né? Como que seria? Ele estenderia a mão. E ficaria parado junto da pessoa. Ele foi também, né? Atrás de Judas logo depois, né? Do Do desencarne dele. desencarne dele, foi quem realmente não entendeu e o que ele estava fazendo, interpretou de uma outra forma e acabou traindo, esperando outra coisa, né? Porque ele achava que era um outro reino, que era uma outra. Ele fez uma outra interpretação, né? E quando ele estava sendo crucificado, a primeira coisa que ele fez foi salvar Judas. Imagina, né? Como é que vão ser com outras pessoas, com outros irmãos. É por isso que eu falo assim, eu gosto de trabalhar com tudo do espiritismo, mas uma das coisas que eu mais aprendo, a sala que mais me ensina é a sala de desobsessão. A sala de desobsessão é uma escola, no sentido assim, são espíritos que necessitam ser acolhidos e ali você vê a dor. E você vê essa espiritualidade com um amor intenso a envolver a cada um. É tocante, é transformador. É o que mais me ensina no dia a dia. Não há julgamento, não há aquele espírito que vem falando que é superior, não. Há o amor de Jesus. Então, assim, aqueles que quiserem, estudem, porque há necessidade de muito estudo, de muita reforma, mas trabalhar numa sala de desobsessão é um prêmio, Mas Isso, às vezes eles vêm endurecidos e vocês conseguem ir doutrinando e ele vai amolecendo e demora um pouco até que ele vai entendendo e ele vai cedendo ao que você vai falando, a maneira como você vai dizendo, e ele vai amolecendo até que daqui a pouco ele se arrepende, ele chora, efetivamente, ele reconhece o erro dele e quer uma melhoria, né? o livro dos Espíritos, ele fala uma coisa, o mal não existe, o mal é a ausência do bem. O que falta a esses espíritos? Que pegaram esse percurso. Falta bem. Falta o amor. Em algum momento, em alguma encarnação, esse amor foi embora. Ele passou por uma dor muito grande, que trouxe uma revolta. Ele não conseguiu compreender. A partir do momento que ele vai ser acolhido, esse amor que existe, essa essência, porque todos nós somos filhos do Pai, desse mesmo Pai, então esse amor está dentro de nós, ele faz parte, ele desperta. Então não é um doutrinador, né? Eu não gosto de usar essa palavra, eu acho que nós somos, aqueles que estão na Terra, encarnados, são facilitadores.
que a gente não tem, ninguém é elevado nesse nível da Terra aqui para doutrinar ninguém. É o meu ponto de vista, tá? Agora, existem sim doutrinadores do plano espiritual, e aí eu falo, aí já é o plano espiritual, porque é aqui, o plano da Terra e o plano espiritual agindo juntos. Nós doando ectoplasma, magnetismo, para que tudo possa acontecer. E eles trabalhando intensamente. Então, assim, na hora que entra o amor, tudo se resolve. Porque o amor já existia, ele só vai ser lembrado. E também o interessante, né, do trabalho de desobsessão, a gente começa a perceber que não existe algoz e vítima. Não. Né? Existe tudo uma explicação, existe tudo uma história, aquilo não aconteceu por acaso, né? Ah, foi esse que foi o culpado e o outro tem que pagar. Não. As histórias se misturam de uma tal forma por falta de amor mesmo, né? E algumas que é por anos, por décadas, por séculos que ficam assim. Não existe a vítima, né? Uma hora a gente é vítima, uma hora a gente é algoz e outra hora a gente é manipulador, né? A gente manipula Exatamente. todo. A gente gente está vai brincando. variando. A gente brinca nesse triângulo, né? Qual é o personagem que a gente vai ser? Qual é da vez, né? Qual da vez? E isso a gente gira, nesses personagens, a gente gira na vida, nessa vida encarnada. Quantas vezes a gente foi o manipulador, quantas vezes nós fomos os algozes e quantas a vezes... vítima. É que a gente só lembra quando a gente é vítima, né? A Pior gente só é esse, lembra né? das vezes que fomos vítimas, não lembramos quando a gente foi algoz. E aí onde que a gente fala? Não fala. A misericórdia de Deus é perfeita. Deus é um pai de amor, de misericórdia. Porque ele olha, ele fala assim, tá tudo certo. Você vai conseguir compreender. Por isso que eu falo. É o trabalho que eu mais aprendo na vida. Porque nessa hora você fala, entendi o que aconteceu. No filme, eu fui ver aquele Ninguém é de Ninguém. Eu não assisti, tá? Não, mas aí tem a hora, né, que vem uma entidade, né, para ele tá obsediando, né? Não sei se você viu o livro. Eu não me recordo desse livro. Eu tinha lido, achava que era uma história, mas confundi com outra. Entendi. Aí, bom, tem aquela questão, né, do desencarne, ele era um obsessor em vida, né, já. E aí ele não quer largar a situação. E aí vem uma entidade, um preto velho, né, e aí tem essa coisa, ele se negando a entrar no centro, e ele tentando trazer ele para o... falando dele, não sei o que, estamos comigo, eu não quero entrar, não sei o que, não vou aceitar ajuda. E aí ele com uma calma ali, vibrando, jogando amor, até que, né, mas é bacana a cena, assim, Não existe outro caminho. O nosso mentor querido, Ruiz, ele fala isso, que o amor é a solução. Se a gente precisa de uma solução para algo, é o amor. É o amor que desperta, é o amor que cura, é o amor que fortalece, é o amor. E aí, a gente faz a interpretação, né? Nesse sentido. O amor de Jesus, ele tinha um amor por si. E ele, amando a si mesmo, ele amava as pessoas intensamente. Então, como ele é o nosso exemplo, que foi a noite, essa nossa conversa da noite, que a gente busque esse amor dentro de nós. Mas conosco, né? Mas esse amor pleno. Não esse amor que a gente fala que é assim, um amor-paixão. Não vamos nos apaixonar por nós. Não. Vamos sair dessa fase. Vamos ganhar um pouco de... Vamos melhorar um pouquinho. Vamos ficar um pouco melhorzinho. Né?
como o amigo do José de Luca fala, vamos ficar um pouco melhorzinho. Vamos abrir o coração para amar. Aí vai vir a aceitação, a gente vai conseguir trabalhar conosco para que a gente consiga trabalhar com o outro. O Evangelho é perfeito sistema para quem deseja o bem viver. Quando a gente, nas mínimas coisas, começar a ter aquele jeitão de Jesus, tenhamos a certeza de que chegaremos ao fim do dia vitoriosos e muito mais felizes. Então vamos lá buscar o jeitão de Jesus. A simplicidade, esse amor, né? Olhar o outro com o melhor que ele tem. Se olhar com o melhor que você tem. O lado sombra todo mundo conhece. Mas vamos trazer essa luz. Vamos deixar essa luz. Essa potencialidade. E nós podemos. Então vamos lá, vamos rever essa lição. Vamos anotar alguns pontos dela. E para o post-it da semana, meu pai, eu tenho mágoas dessa pessoa. Ajude-me a perdoar, a renunciar à raiva, a não desejar qualquer tipo de punição, a ter um olhar diferente sobre ela. Que eu veja não os seus erros, mas a luz divina que habita o seu ser. E que essa experiência me seja a oportunidade para amar um pouco mais. Que assim seja. Se vocês quiserem, eu coloco esse pedacinho lá no Amigos do Pingo de Luz, para que cada um escreva o seu post-it e coloque lá. Tá bom? Ponha mesmo. E nesse momento nós vamos agradecer. Agradecer essa oportunidade, a toda essa espiritualidade do amigo do Pingo de Luz. Agradecer aos mentores amigos que tanto nos auxiliam. E é com essa gratidão que nós vamos sentindo essa chuvinha iluminada, uma chuvinha fluídica, que vai sendo levada em cada ponto da terra, levando o acolhimento, o amor, a fé. Vamos mentalizando todos os hospitais sendo envolvidos nessa luz, as UTIs, os leitos de dor, levando a alegria a cada irmão, a alegria, a esperança e a fé. Levando essa luz àquele que mais necessita. E nós vamos mentalizando todos os nossos entes queridos sendo abençoados, fortalecidos, e envolvendo ao nosso lar de amor e de paz. E que possamos ter essa semana de paz, de serenidade, de fortalecimento. Que Maria, nossa Mãe amada, nos abençoe. Que os Dias das Mães seja um dia repleto de muita saúde a todos. Que seja a união, não de presentes, mas desse sentimento maior que é o amor. Que o amor esteja presente em cada lar. Graças a Deus, graças a Jesus.